Capítulo 303, Tártaro. 3. De onde você conseguiu essa informação, senhor? Até a nossa associação não a tinha. Atran voltou algumas horas mais tarde com uma expressão animada. Yonvou perguntou em uma voz baixa. Então você descobriu algo? É claro. Descobri várias informações. A parte mais difícil foi organizar tudo. Mas quando as reúne, pareciam precisas. Nós também conseguimos informações valiosas com isso. Ei! Devia ser informações preciosas, porque Atran tinha um enorme sorriso estampado no rosto. Yonvou adicionou mais 2 cofres em cima dos 3 originais que ele planejava dar. Vou adicionar esses 2 para que mantenha isso segredo. Eu te amo, meu querido cliente. Atran se curvou. Parecia que ele beijaria os pés de Yonvou se não estivessem conversando por um dispositivo de comunicação. Yonvou balançou sua cabeça enquanto falava. Os 3 irmãos Ciclopes. Primeiro você disse que os 3 irmãos Ciclopes tinham ido para o templo de Perséfone 200 anos atrás, certo? Yonvou assentiu. Para ser mais exato, foi 192 anos atrás. E não foram eles, foram os apóstolos. Os 3 irmãos Ciclopes não eram muito bem conhecidos, mas foram os primeiros deuses a nascer de Urano e Gaia nas lendas do Olimpo. Apesar de terem nascido do céu e da terra, eles foram amaldiçoados com somente um olho. No entanto, eles podiam manipular ferro tão bem quanto Hefesto. Consegui confirmar que eles visitaram o templo de Perséfone pelos registros oficiais de visitantes. Você sabe que existe uma etapa oculta no 30º andar, não é? Yonvou assinou com a cabeça. Não tinha como ele não saber. O desafio termina quando a pessoa encontra o antídoto para o veneno de almas no 30º andar, mas antes de subir para o 31º andar, a pessoa tem 2 escolhas. Subir para o próximo andar através do portal ou através da etapa oculta. A etapa oculta do 30º andar podia ser considerada uma extensão do desafio, já que também o testava sobre o que tinha aprendido nos andares anteriores. Não havia nenhuma penalidade por ignorá-la, era mais como um crédito extra. Mas depois que completar a etapa oculta, você ganha muito karma. Também dá para treinar, já que é um lugar que pode ser chamado de além. Os andares do 27º até o 30º eram baseados no caminho para o além, enquanto a etapa oculta era o além em si. Ele é dividido em 2 seções. A corte que julga as almas e 10 portões diferentes que punem os jogadores de acordo com a decisão da corte. Cada um dos portões é tão terrível que podem todos ser considerados infernos. Vários rankers gostam de se gabar de como foram longe ou como duraram tanto tempo ou quanto de karma que ganharam, mas eles são todos pervertidos como os Saru no 20º andar. Mas a etapa oculta no 30º andar é como um paraíso para aqueles que querem treinar mais. Se as 5 montanhas das penitências ajudam os jogadores a afiar seus sentidos e consciência, o 30º andar os ajuda a treinar suas mentes. Era fácil de entrar lá. O templo de Perséfone fica bem no final do 30º andar. O templo de Perséfone era a entrada para a etapa oculta. De qualquer forma, os apóstolos dos 3 irmãos Ciclopes pediram para entrar nos 10 portões no 6º, eles sumiram do mapa. Os olhos de Yonvou brilharam. Sumiram do mapa. Sim, eles desapareceram. O escritório deve ter pensado que eles simplesmente morreram e que nada de suspeito aconteceu, então deixaram isso de lado, mas a voz de Atran foi sumindo, como se ele tivesse descoberto algo divertido que não queria dar de mãos beijadas. Yonvou levantou os cofres e Altabau e os balançou no ar. Atran fez uma careta e continuou como uma voz irritada antes dos 3 desaparecerem, parece que eles se encontraram com alguém. Quando o mais novo, Arges, ficou bêbado, ele disse algo interessante. Hades nos chamou e Yonvou arregalou os olhos. Hades os chamou. Que tipo de besteira era essa? Eu também achei estranho, então procurei informações sobre Hades. Mas quase não tinha informações sobre ele nos últimos 100 anos. Ele nunca mostrou nenhum interesse no mundo inferior e não aceitou nenhum apóstolo nos últimos 1000 anos, então a maioria dos jogadores não se importa com ele. Os olhos de Atran brilharam. Você sabe de algo, não é? Yonvou não conseguiu evitar de sorrir.
Então você quer saber, seria mentira se eu dissesse que não estou curioso. O mundo inferior não pode ver as ações dos deuses. Sempre são eles nos observando e não nós observando eles. Yonvou jogou os 5 cofres e Altabal no holograma. Você deu cofres e Altabal X5 para A pela mesa. Não é um bom hábito se envolver nos negócios dos jogadores. Eu já sei que você não tem intenção de me contar. Então você não encontrou informações sobre Hades. Ele desapareceu antes que os 3 apóstolos dos irmãos Ciclopes chegassem na etapa oculta. Isso é tudo que eu sei. Não consegui mais nenhuma informação. Parece que ele desapareceu de repente. Hades nos chamou. Hades tinha se escondido muito melhor do que Yonvou pensava. Quando os deuses e demônios da morte estavam declarando suas intenções, Hades ficou quieto mesmo quando Astrape e Triaina foram absorvidos pelas amarras do Rei Obscuro. Yonvou achava que o desaparecimento dos 3 irmãos Ciclopes 192 anos atrás através de seus apóstolos e o silêncio de Hades estavam relacionados. Preciso encontrar os 3 irmãos Ciclopes primeiro. Yonvou verificou seu corpo. As mudanças estavam quase completas e os fatores divinos estavam no lugar. Suas habilidades estavam insistindo que ele fosse mais rápido depois de absorver a alma da Rainha do Verão. Eu tenho mais uma pergunta: o que seria? O artefato sagrado de Hades, Kiné. Você sabe onde ele está? Atran balançou sua cabeça. Como ele não tem nenhum apóstolo, é improvável que o artefato esteja nos andares inferiores. Yonvou acenou com a cabeça e silenciosamente guardou o espelho de Jade de Frésia. Mais uma vez, ele tinha várias coisas para fazer. Yonvou terminou tudo que precisava fazer e saiu da caverna. Shannon e Anriong voltaram para as sombras, exaustos por terem ficado de guarda, e Nike apareceu para substituí-los. O ar aqui é muito úmido. Nike parecia incomodado com o ar do 30º andar. Ele não parecia gostar do mundo das almas, já que ele simbolizava a vida. Yonvou acariciou a cabeça de Nike e se virou para o norte. Ele sentiu as sombras se tornando mais pesadas de repente e quando olhou para cima, viu um Wyvern enorme encobrindo o sol. Não muito tempo depois, Kreutz pulou de cima do Wyvern. Caim. Mesmo tendo caído daquela altura com sua armadura pesada, Kreutz parecia bem. Como você está? Está tudo bem? Está machucado em algum lugar? Kreutz andou em volta de Yonvou verificando se ele estava ferido. Depois da batalha, Kreutz procurou em cada canto do 30º andar por Yonvou. Ele era o amigo precioso do líder do regimento e Kreutz estava preocupado que ele poderia estar machucado. Yonvou afastou as mãos irritantes de Kreutz. Pare. Está tudo bem, estou aliviado que você esteja bem. Ainda assim, você pode estar machucado em algum lugar que não viu, porque não fica aqui e deixa eu chamar um sacerdote ou doutor. Yonvou não disse mais nada porque era irritante. Ele usou o teleporte e abriu suas asas de fogo. Kreutz ficou estupefato e correu para subir no seu dragão voador para perseguir Yonvou. Quem é o líder do regimento para Kreutz ser tão fiel assim? Yonvou se perguntou quando viu a sombra do Wyvern seguindo. Que tipo de pessoa podia inspirar tanta lealdade? Yonvou foi para o sul usando o mapa que tinha recebido de Atran. Depois de ficar acordado por 4 dias e noites, ele chegou no fim do andar. A área ao sul era extremamente quente. O sol queimava sobre florestas densas e pântanos, o que deixava a jornada mais difícil. O templo de Perséfone? Você está indo na direção da etapa oculta? Kreutz parecia consternado. Ele já sabia sobre a etapa oculta no 30º andar porque era um ranker. Os 10 portões eram tão difíceis que até ele não tinha garantia de que conseguiria passar por todos. Era um lugar cheio de problemas e seria difícil para Yonvou, já que era a sua primeira tentativa. Kreutz esteve observando Yonvou e sabia que ele não iria embora do 30º andar até completar todos os desafios. Já que ele queria levar Yonvou para o líder do regimento o mais rápido possível, ele se sentia frustrado. Não era como se ele pudesse deixar Yonvou desacordado e sequestrá-lo. Kreutz precisava convencê-lo de alguma forma, mas Yonvou ignorava sempre que tentava.
Ion voou lentamente, atravessou o pântano e foi na direção do templo de Perséfone. Creutz suspirou. Parecia que ele teria que seguir Ion voou pela etapa oculta. Ele observava Ion voou espantado. Ion voou estava se jogando em outro desafio mesmo tendo acabado de lutar com Bentek. É por isso que ele é considerado o mais forte das 6 novas estrelas. Só havia 5 estrelas agora que Bentek estava morto, mas ele ainda era incrível. Sua determinação de resgatar Ion voou se ele ficasse em perigo novamente ficou mais forte. Urg. Sua espada sagrada, Zulfikar, tremeu quando leu seus pensamentos. Ion voou encontrou uma cabana no fim do pântano apesar de ter um conhecido irritante em sua cola. Era uma cabana pequena que parecia com o local de descanso para caçadores. Havia longas vinhas nas paredes com flores lindas e perfumadas. A cabana estava rodeada por uma sensação mágica. Era o templo de Perséfone. Era o território sagrado da deusa que governava o além junto com Hades. Naquele momento, a porta da cabana se escancarou e um sacerdote usando um manto verde folha saiu silenciosamente. Seu cabelo esmeralda chamava bastante atenção. Você veio. Eu estava esperando. Creutz arregalou os olhos quando reconheceu o sacerdote, Bodhi da Sombra Verde. Era o apóstolo de Perséfone. A maioria das pessoas eram guiadas para a etapa oculta pelos sacerdotes ou discípulos de Perséfone, mas era extremamente raro o apóstolo aparecer pessoalmente. Além disso, Bodhi disse que os estava esperando. No entanto, Ion voou simplesmente deu um aceno de cabeça como se isso fosse completamente normal. Ele já tinha confrontado Poseidon. Todos os deuses do Olimpo saberiam que ele estava procurando por Hades. Ele também esperava que Perséfone reagisse a isso. Venha por aqui por favor. A grande Perséfone está aguardando para cumprimentá-lo. Capítulo 304, Tártaro 4. A Perséfone. Ion voou arregalou os olhos em surpresa. Ele esperava que Perséfone fosse procurar por ele, mas achou que ela só enviaria uma mensagem ou se manifestaria através do corpo de alguém. Mas no fim, ela mesma tinha vindo. Já que esse era o território sagrado dela, assim como Urd fez no 16º andar, Perséfone podia se manifestar temporariamente também. Bodhi assentiu em silêncio. Ion voou seguiu. Creutz tentou seguir atrás de Ion voou, ajustando Zulfikar em sua cintura, mas Bodhi esticou sua mão. Ela só quer se encontrar com o Sr. Caim. Por favor espere aqui fora. Além disso, esse é o território da deusa Perséfone. O que acha de guardar essa sua arma violenta como um sinal de respeito? Perdão. Eu não pensei nisso. Creutz se desculpou e colocou Zulfikar no chão depois de beijar a joia no punho. Bodhi aceitou suas desculpas com um pequeno aceno de cabeça e se virou para Ion voou. Me siga por favor. Ion voou seguiu Bodhi para dentro da cabana. O interior não parecia muito diferente do lado de fora. Havia uma mesa onde um pedaço de couro de animal estava sendo limpo e ferramentas de caça estavam penduradas nas paredes. Era difícil de acreditar que isso era um templo. Os únicos itens que pareciam relacionados aos deuses eram os braseiros de bronze e o símbolo de Perséfone em uma placa decorativa. Eu sinto falta disso. Ion ouviu Rebeca, que estava voando em círculos ao redor dele, murmurando para si mesma. Será que ela estava se lembrando de sua vida como uma apóstola e caçadora? Sua voz estava cheia de saudade. Provavelmente é diferente da maioria dos templos que você conhece. Mesmo que pareça simples, peço que entenda. Recebi o chamado da deusa Perséfone não muito tempo atrás, então não tive tempo de arrumar as coisas. Bodhi deu um pequeno sorriso, observando Ion voou olhando ao redor. Ele estava com uma expressão diferente no rosto do que quando estava falando com Creutz. Só fiquei surpreso de ver um cervo sendo limpo dentro de um templo. Sim, é raro ver morte dentro de um templo a não ser que seja para um sacrifício. Mas a deusa Perséfone é a filha da deusa da terra e da colheita e a esposa do deus da morte e do submundo. As estações da terra repetidamente veem a vida e a morte. Mesmo que uma morte aconteça em um lugar onde ela é adorada, a morte não daria vida aos vivos. Então os vivos dariam luz a uma nova vida e quando o tempo
suficiente passasse, eles se tornariam parte dos mortos. Bodhi esfregou o couro na mesa. Para ele, a vida e a morte simplesmente faziam parte do mesmo ciclo. Yonvou achou que essa mensagem filosófica improvisada poderia ser o ensinamento principal da religião de Perséfone e uma mensagem que ela queria que ele ouvisse. Vida e morte faziam parte de um ciclo. O que isso significava para Yonvou, que tinha começado a tocar no poder da morte? Por aqui Bodhi guiou Yonvou por uma porta que ia para os fundos da cabana. Havia uma construção que parecia com um pequeno templo no meio de um jardim com lindas flores. Por favor, entre depois de tirar seus sapatos e guardar suas armas. A partir daqui você deve ir sozinho. Bodhi se curvou e desapareceu para dentro da cabana. Agora sozinho, Yonvou tirou seus sapatos como Bodhi instruiu e silenciosamente andou pelo jardim. A terra macia passava uma sensação boa sob seus pés e seu corpo de dragão demoníaco permitia que ele sentisse ainda mais do que isso. O cheiro e a sensação da terra, a umidade, os insetos e minhocas que rastejavam pelo chão, as sementes prestes a brotar, a grama macia e as flores e suas fragrâncias. Tudo no jardim foi captado por Yonvou através de seus sentidos e ele podia sentir toda a vida contida ali. Embora só tivesse levado um pequeno período de tempo para caminhar pelo jardim, Yonvou entendeu o que Perséfone estava querendo dizer a ele. Quando abriu a porta para o templo, uma brisa de primavera refrescante deu boas-vindas a ele. Voz. Ela carregava o cheio de terra, flores e até frutos, fazendo-se sentir revigorado. Havia outro mundo além do jardim onde grandes colinas se espalhavam diante de seus olhos e flores e grama esvoaçavam com o vento. O céu era azul e o ar era morno e fresco. Era completamente diferente do mundo exterior. Era um verdadeiro território sagrado que os deuses usavam quando se manifestavam nos andares inferiores. Era difícil de imaginar que esse era o território da Senhora do Além. Quando a maioria das pessoas pensavam em Hades e Perséfone, provavelmente os imaginavam sentados de modo arrogante acima do fogo do inferno na escuridão, julgando os pecados das pessoas. O que você está olhando? Entre por favor. Uma moça estava de pé em uma colina, olhando para o céu. Ela ajeitou o chapéu em sua cabeça e se virou para ele com um lindo sorriso. O rosto de Perséfone não era bonito como nas lendas que descreviam como Hades se apaixonou por ela à primeira vista, mas a palavra linda, de fato, era como a descrevia melhor. Seus olhos calmos eram reconfortantes. Deuses emanavam uma aura intensa e ameaçadora para ganhar o respeito e a obediência dos mortais, mas ele não conseguia sentir nada disso vindo de Perséfone. Se Yonvou não soubesse que ela era uma deusa, ele teria achado que era só uma jogadora normal. Tem algo de familiar nela. Perséfone não parecia uma estranha por algum motivo. Ele até se sentia feliz por se encontrar com ela, era como se fosse uma velha amiga que ele não via há tempos. Será que era porque os poderes do Rei Obscuro lidavam com a morte? É um prazer conhecê-la. Yonvou entrou no templo e se curvou como uma atitude respeitosa, mas impassível. Os olhos de Perséfone se arregalaram como se não estivesse esperando por isso e ela sorriu brilhantemente de novo. Sim, é um prazer conhecê-lo. Você é exatamente como Atena e Hermes descreveram. Na verdade, eu queria me encontrar com você também, mas não sabia que nos encontraríamos assim. Apesar de Perséfone não fazer parte dos 12 olimpianos que governavam o Olimpo, como a filha de Deméter e a esposa de Hades, ela também era um dos seres superiores. Perséfone frequentemente era associada com Atena e Hermes, que faziam parte da mesma geração. Gostaria de sentar aqui. Perséfone balançou suavemente sua mão no ar. Então, no meio da colina, uma pequena mesa, 2 cadeiras e um conjunto de chá apareceram como se eles estivessem prestes a fazer um piquenique. Quando Yonvou se aproximou da mesa, a cadeira se moveu automaticamente. Ele hesitou, incapaz de se sentar imediatamente. A situação era muito estranha. Estava sendo bem diferente de todas as outras vezes que ele se encontrou com deuses. Urd e Poseidon foram totalmente hostis e embora Hermes e Atena sempre mostrassem benevolência, eles nunca se rebaixavam ao seu nível e sempre mantinham distância dele.
No entanto, ele não sentia nada disso com Perséfone e se sentia mais desajeitado e estranho que ela estava agindo como se estivessem falando sobre o tempo. Perséfone riu delicadamente como se tivesse lido sua mente. Era um sorriso charmoso que fazia o coração bater mais rápido. Ela colocou uma xícara de chá na frente de Yonvou. Você não precisa se sentir estranho. Mesmo que todos nós sejamos deuses, temos personalidades diferentes. É assim que eu sou. Imortais, mortais. Deuses, humanos. Somos todos seres com almas. A única diferença é quanto tempo leva para desaparecermos da existência. E na verdade, não é como se deuses não pudessem morrer, era uma mensagem estranha. Deuses e humanos eram iguais. Se os deuses e demônios que se consideravam tão superiores ouvissem isso, como reagiriam? Ela é diferente dos outros deuses e Yonvou começou a enxergar Perséfone como uma atitude positiva. Ele não achava que ela estava fingindo, já que não havia motivo para isso. Deuses e demônios não podiam mentir sobre suas ações. Eles sempre tinham que ser verdadeiros consigo mesmos para proteger a mentalidade e o domínio que governavam. Depois de entendê-la um pouco mais, ele começou a entender suas ações também. Sua forma educada de falar mostrava que ela o respeitava. Yonvou se sentou na frente de Perséfone sem palavras e olhou em seus olhos. Perséfone sorriu e serviu chá preto na xícara de Yonvou. Então ela empurrou alguns pratos com biscoitos na frente dele. Isso são biscoitos de flores feitos com as flores daqui. Eles combinam com chá preto. Experimente. Yonvou tirou sua máscara e deu uma mordida em um biscoito de flores. Seus olhos se arregalaram. O biscoito era doce e refrescante e o fez se sentir revigorado e energizado. O sabor dançava em sua língua. Ele tomou um gole do chá preto e o doce em sua boca fez energia se espalhar pelo seu corpo. Parecia que sua alma estava flutuando. A pedra filosofal vibrou de alegria. Yonvou percebeu que o chá preto e os biscoitos eram feitos de ambrósia. Era a bebida que os deuses do Olimpo adoravam e um elixir que dava força às pessoas. É claro que Yonvou só estava comendo e bebendo uma versão diluída de ambrósia, mas ele ainda ficou grato. Os fatores divinos já estavam reagindo e mais poder sagrado surgiu dentro dele. Posso levar alguns desses biscoitos de flores? Perséfone sorriu. É para aquela humana dracônica chamada Ananta? Sim, parecia que Perséfone conseguia ler alguns de seus pensamentos, já que estavam em seu território. De qualquer forma, Yonvou não planejava esconder a verdade. Ele acreditava que o elixir que os deuses do Olimpo bebiam poderia ajudar Ananta. Se esse é o caso, pode pegar quantos quiser. Vou pedir para que Bodhi embrulhe alguns para você, obrigado. Perséfone balançou sua mão como se isso não fosse nada e disse, fiquei sabendo que você está procurando pelos 3 irmãos ciclopes. Enquanto ela enchia a xícara de chá novamente, Yonvou assentiu. Sim, isso mesmo, posso perguntar por quê? Eu estive assistindo o jogador, através do sistema, mas gostaria de ouvir de você. Estou procurando por Knei. Knei, você está falando do elmo do meu marido. Sim, Knei era o elmo que Hades usou para enganar Cronos na Titanomáquia. Era conhecido por levantar a moral do seu usuário e deixá-lo invisível. Está com você? Perséfone balançou sua cabeça. Seu sorriso brilhante ficou maior. A brisa do nada ficou fria, influenciada pelas mudanças em suas emoções. Ele me ama e eu o amo. Mas ainda mantemos as nossas vidas particulares em segredo. Ele odeia mais do que qualquer coisa quando alguém toca em seus itens. E com ele desaparecido, vai ser ainda mais difícil de descobrir onde o elmo está. Ele também não tinha muitos apóstolos, foi o que Perséfone adicionou no final. Os olhos de Yonvou brilharam. Você não sabe onde o seu marido está. Ele saiu dizendo que ficaria fora por um tempo porque algo tinha acontecido no Tártaro, mas ainda não voltou. Tártaro. Tártaro era o abismo no andar mais baixo do além que Hades governava. Era mais bem descrito como uma prisão do que o além. Era onde os titãs e gigantes estavam aprisionados, um lugar misterioso que os deuses e demônios tinham medo porque não havia escapatória de lá. O que tinha acontecido e por que Hades desapareceu depois de ir até lá?
Os 3 irmãos Ciclopes desapareceram depois de passar pelos portões quando Hades os chamou. A porta de bronze que leva ao Tártaro fica depois dos 10 portões. Yonvou sentia como se uma animação estivesse sendo criada em sua mente. Algo tinha acontecido no Tártaro. Hades chamou os 3 irmãos Ciclopes para impedir o que quer que tivesse acontecido e todos eles desapareceram. No fim, só significava uma coisa. Preciso ir ao Tártaro. Ele precisava encontrar Hades porque precisava desesperadamente do poder do Rei Obscuro. O Olimpo tentou de tudo para encontrá-lo, mas ninguém conseguiu nenhuma pista. Havia limites para o que os deuses do Olimpo podiam fazer, já que o Tártaro era o território sagrado de Hades. Deuses e demônios não podiam entrar nos territórios sagrados uns dos outros. Isso quer dizer que, já que você disse que o seu objetivo é encontrar Knei, vou deixar claro. Quero a sua ajuda para encontrá-lo. Eu sou só um humano normal. Você também é um agente da morte. Os olhos de Yonvou brilharam. Você sabe algo sobre o Rei Obscuro? É claro. Todos os deuses e demônios que governam a morte o conhecem. Todos os poderes deles vêm dele. É o mesmo para mim e Hades. Não podemos escapar dele. Então você pode me dizer quem? Perséfone balançou sua cabeça com um sorriso desconsolado. Sinto muito, estou presa a um juramento pelo Estige, então não posso dizer nada relacionado a ele. Não posso nem falar seu nome. Perséfone deu uma mordida em um biscoito de flores. Mas posso te dizer uma coisa. A geração da minha mãe tem extremo pavor dele. Mas os membros da geração seguinte, como Hermes e Atena, querem se livrar desse juramento, assim como eu. Eu posso ajudá-lo e até apoiá-lo se quiser. Em troca, por favor, encontre o meu marido. Lágrimas brilhavam em seus lindos olhos. Eu não tenho as qualificações. Não posso nem entrar no Tártaro. Mas é possível para você. O seu destino está te ajudando. Yonvou fechou sua boca. Eu quero pelo menos saber se ele está morto. Só quero vê-lo mais uma vez. Então por favor, me ajude. Yonvou assentiu. Ele estava planejando procurar por Hades de qualquer forma. Não faria muita diferença cumprir a missão de Perséfone. No entanto, ele não tinha ideia se poderia entrar no Tártaro, um lugar que até mesmo os deuses do Olimpo hesitavam em entrar. Primeiro os portões. Naquele momento a missão repentina, desejo de longa data de Perséfone, foi criada. Perséfone forneceu seus fatores para a missão. Perséfone forneceu suas orações para a missão. Perséfone forneceu sua bênção para a missão. Yonvou lentamente se levantou enquanto via as mensagens aparecendo. Esse parecia ser o motivo pelo qual Perséfone queria vê-lo. Ele também tinha conseguido várias informações. A geração de Zeus não tinha boas impressões dele, enquanto Hermes e Atena não se importavam. No entanto, todos eles foram restringidos por algo chamado juramento do Estige. Obrigada. Yonvou estava prestes a sair do território sagrado depois do agradecimento de Perséfone, mas se lembrou de algo e parou. Eu tenho uma pergunta. O que seria? Você sabe onde a alma do meu irmão está? Sei que ele não está no além. Perséfone tinha uma expressão de arrependimento em seu rosto. Sinto muito. Estou cuidando da lista dos mortos no lugar do meu marido, mas não sei de tudo. Ainda assim, já que é um pedido seu, vou tentar descobrir algo. A alma de Yonvou também é um tópico de interesse para nós. Obrigado. Yonvou terminou de se despedir e saiu do território sagrado. Bodhi estava esperando do lado de fora do templo. Você cumprimentou a deusa? Yonvou deu um aceno de cabeça. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Bodhi. Depois que Hades desapareceu, a deusa Perséfone passou a se sentir solitária. Ela também ficou sabendo recentemente que a deusa Deméter não está bem. É um alívio que ela parece mais calma agora. Bodhi suspirou e guiou Yonvou para onde Creutz estava esperando. Os olhos de Yonvou estavam sombrios. Quando ele mencionou seu irmão, os olhos de Perséfone tremeram por um momento. Seus olhos trêmulos estavam cheios de culpa e tristeza. Foi só por um momento, mas ele não deixou isso escapar. Ela sabe de algo. Os ponteiros do relógio de bolso em seu peito começaram a se mover mais rápido e ele ouviu uma voz familiar vindo de algum lugar. Continua no próximo vídeo.